Olá, está começando o programa Agora é Lei, que hoje fala da Lei 16.850 de 2018, de autoria do deputado Davi Zaia, do PPS. Esta matéria coloca no calendário oficial do Estado de São Paulo o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, 13 de outubro. Para saber mais sobre esta profissão e o reflexo da importância destes profissionais, o programa Agora é Lei recebe o Dr. Adriano Conrado Rodrigues, ele que é vice-presidente do CREFITO 3, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui de São Paulo. Joyce Gouveia também está conosco, ela é fisioterapeuta da AACD. E Edson Stephanie, que é presidente da Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Num bate-papo informal aqui, antes da gente começar as gravações efetivamente, a gente estava num bate-papo ali no nosso camarim, eu fui abordá-los para saber dessa data do dia 13 de outubro. Não é uma data tão nova assim para vocês, né? Por favor, Adriano, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? A data ela vem com a regulamentação das profissões a partir de 1969, né? Faz tempo, então. Ela é comemorada desde que a terapia ocupacional e a fisioterapia passaram a ser legalmente instituídas dentro do cenário público e social, né? Saúde, educação, assistência social. Então é muito pertinente porque esse ano nós completamos 50 anos das profissões. Isso Parabéns. Obrigado. Parabéns. E ao longo do ano a gente tem um calendário extenso de comemoração. É um ano para comemorar. E precisa enaltecer as profissões. Elas são importantes, né? A data é de 1969. Mas já se fazia fisioterapia e terapia ocupacional muito antes, não é isso, Edson? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, já se fazia fisioterapia há muito tempo, faltava apenas a regulamentação. Isso aconteceu realmente em 1969. Foi uma lei, né, que foi criada a profissão, né, de fisioterapia e terapia ocupacional. E após, em 1975, é que foi criado os conselhos, né? Então, é muito salutar até a gente dizer que a fisioterapia e a terapia ocupacional, dentro do quadro hoje da multidisciplinaridade da saúde, ela é de extrema importância, né? Como diz o Conrado, eu acho que é isso que nós estamos trabalhando para que a nossa profissão ela atenda cada vez mais o usuário de fisioterapia, né? O cidadão que está aí necessitando da fisioterapia e da terapia ocupacional. Como é que você chegou a isso, nessa profissão na sua vida? Você estava contando para mim que foi formado lá, a sua formação profissional nos anos 80 e que muita coisa mudou de lá para cá. Mas como que eu quero chegar a pergunta é, você já conhecia essa profissão? Já tinha ouvido falar dela nos anos 80? Eu já tinha ouvido falar, sim. E o que você tinha ouvido falar? Eu tinha ouvido falar que a fisioterapia tratava das pessoas com... mais na área de ortopedia, né? Fisioterapia cura uma hernia de disco, cura um joelho de um profissional do esporte, por exemplo, né? Eu ouvia muito isso. E como eu sempre gostei de educação física, né, dessa área, me levou naquele período, foi em 1980, né, que na realidade eu entrei na faculdade em 80, me formei em 83, mas foi assim, foi de cara, assim, foi uma coisa que surgiu lá em Presidente Prudente, onde eu me formei, na UNOeste, e foi a primeira turma, inclusive, que abriu a faculdade, e aí eu falei assim, bom, é esse caminho que eu vou. Não tinha ninguém na sua família, ninguém ali por perto, que você é um profissional que você já olhasse, admirasse, falasse, é aquele ali que eu quero seguir, aquilo que eu quero fazer. Eu tinha um cunhado que jogava Você tinha um futebol. flerte com o esporte. Eu tinha um cunhado que jogava futebol. Pronto. Ele era um craque no futebol, né, lá no interior. E aí ele falou assim, por que você também não faz fisioterapia? Aí eu falei assim, futebol já conhecia. Futebol já. Futebol já mas no futebol não existia fisioterapeuta. Existia massagista. Né? Que era o que eu ia te perguntar, porque assim... Até hoje em dia não, vai. Tô sendo jocosa demais falando isso, mas que a galera ainda chamava fisioterapeuta ou terapeuta de massagista, vai lá na massagista, fala, não, é fisioterapeuta, é muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Então na época tinha massagista lá Claro. E aí, nos times de futebol. Foi como abriu lá a faculdade, aí eu falei assim, bom, eu vou fazer. Aí naquela época era 3 anos só o curso de fisioterapia. E só existia 7 faculdades no estado de São Paulo. Isso é importante a gente dizer. Lá nos anos 80. Lá nos anos 80. E você foi a primeira turma dos anos 80? Eu fui da primeira turma da universidade que eu me formei, né? Mas já existia algumas outras, como a PUC de Campinas, a Unimep,
já existia... existia várias outras faculdades que estão dentre essas 7 aí. As de referência. Isso, de referência. Aí fiz o curso, no ano seguinte que eu me formei, já passou a 4 anos. Aí foi progredindo, agora hoje é 5 anos o curso. Um curso de medicina, né, gente? Quase que isso. Um curso de medicina, né? Quase curso de isso. Medicina. É. Joyce, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, fisioterapeuta da ACD, como eu apresentei no início aqui do nosso programa. Como é que essa profissão entrou na sua vida? Você mais jovem, acredito que já deveria ouvir falar mais dessa profissão, não como massagista. Como massagista. É mesmo? Não, também. Também. Na verdade, eu conhecia um pouco, né, da questão mais da reabilitação, né, principalmente pacientes ortopédicos também, mas também pacientes neurológicos já. Então, isso é uma coisa que me chamava atenção, e de poder reabilitar, que era o que eu conhecia da fisioterapia. Nem sabia ainda da questão da prevenção, né, como é muito falado hoje em dia. Você é daqui de São Paulo, capital? Não, sou de Minas, sou de Belo Horizonte, isso. E comecei a investigar um pouco mais, né, no final do colégio, da escola. E fiz vestibular para fisioterapia e me encantei, né? Terminei a faculdade. 5 anos? Você já pegou 5 anos? 5 anos, já peguei os 5 anos já mudou bastante. De faculdade. E segui me especializando. E você tinha noção desse mercado? Que, por exemplo, volto ao ponto inicial ali. Tinha ouvido falar de fisioterapia, mais para a área esportiva, mais para a área de ortopedia. Você já tinha um flerte com a reabilitação, já esse nome já soava e ecoava na sua cabeça. Mas quando você entrou no curso, quando você estava lá dentro, com certeza você foi apresentada para um mundo plural. Sim. Você já tinha noção disso? Não tinha noção de quantas especialidades, né, existem na fisioterapia. Então tem a questão da especialidade dermatofuncional, que eu não sabia na época. Vamos falar que tinha, disso, só até anotar aqui, você não esquece. Dermatofuncional. que existia, né, esse campo da fisioterapia, tem a fisioterapia cardiovascular, fisioterapia do trabalho, então são 15 especialidades na fisioterapia e 7 na terapia ocupacional hoje. Então é um mundo muito maior do que eu imaginava. E você se estabeleceu na de reabilitação. Continuei com o que me encantava. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque a Joyce, ela trabalha na ACD, conhecida instituição aqui por todos nós brasileiros, que reabilitam crianças, pessoas com problemas motores, quem tem dificuldade na movimentação. Mas ela é de uma área ali dentro diferente. Trabalho na piscina, né? Na Olha verdade, que delícia. Que é uma nesse verãozão. É uma especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia aquática. Um braço. É um braço da fisioterapia que é aquática. Uma dessas especialidades. Um braço. Sim. Deixa eu pular pro meu canto esquerdo de cá, voltar para Adriano, que tocou no nome aí da tal terapia ocupacional. Eu apresentei assim, eu dei uma lapada no início do programa, mas você falou que existem 15 modalidades na fisioterapia e 7 na terapia ocupacional. Primeira pergunta, então, para esclarecer para todo mundo que está acompanhando nosso programa. O que é fisioterapia? O que é terapia ocupacional? É a mesma coisa? Essa é uma dúvida que é muito recorrente e é legal a gente esclarecer já na largada, né? Porque senão a gente vai fazer A fisioterapia, ela analisa o movimento. E a terapia ocupacional analisa o fazer humano, o desempenho nas atividades. Dá um exemplo das duas, então. Então, se você está querendo reabilitar um joelho para a pessoa correr melhor e praticar o futebol, você procura o fisioterapeuta. Se você tem um quadro neurológico onde a pessoa perdeu o movimento de uma parte do corpo e precisa voltar a desempenhar alguma tarefa, que seja se trocar, que seja escovar um dente, que seja se alimentar ou exercer sua profissão, então aí você tem a terapia ocupacional. Ela vai trabalhar o desempenho numa ação, numa atividade. Gente, então vocês estão em todos os meandros do nosso dia, da nossa vida. Sim. É legal entender que as profissões elas se complementam, né? Assim como você tem a psicologia, na psique, você tem a nutrição, você tem a fonoaudiologia, então você tem a fisio-TO. E na CD, é legal a gente aproveitar a presença da colega, você vê essa visão tá quase tudo muito ali, né? forte. Tá quase tudo então ali. o paciente, a pessoa, quando tem algum problema e ela se integra num serviço onde você tem uma equipe multiprofissional, ela está completamente assistida. Eu puxo sardinha para terapia ocupacional porque nós somos a cereja do bolo, é uma profissão de menos profissionais, né, em volume, em número.
Enquanto nós temos no estado de São Paulo hoje quase 80 mil fisioterapeutas, nós temos 5 mil terapeutas ocupacionais. Olha, gente, eu vou liberar aqui, eu vou dar licença poética para o Adriano para ele falar TO, tá? Ele estava falando comigo lá nos bastidores, eu falei, o que é TO? Ele falou, terapeuta ocupacional. Eu falei, porque realmente falar terapeuta ocupacional é muito grande. Então, toda vez que ele fala TO, ele está falando de um terapeuta ocupacional, de uma terapia ocupacional. Quando a gente está íntimo, aí vira TO. Pode virar TO, tudo bem. Até eu já vou começar a falar TO aqui também, que é muito grande o nome. Então, são 80 mil fisioterapeutas no estado de São Paulo para 5 mil TOs. Isso gera uma particularidade em cada profissão e a gente tem um olhar específico para isso na gestão do CREFITO, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, porque enquanto você está trabalhando a valorização da fisioterapia, a gente olha para o crescimento da terapia ocupacional e aí nessa conjuntura estabelece as ações junto aos profissionais, junto à sociedade. As duas vêm da mesma época? Vem da mesma época. Eu acredito que a terapia ocupacional, desde que a gente nasceu, né? A primeira turma da USP tinham 7 vagas para fisioterapeutas e 7 para terapeutas ocupacionais. Em algum momento, a terapia ocupacional deixou de ser incentivada e saiu um pouco do imaginário social e a fisioterapia deu um boom. Então, a gente... Tem a ver com futebol, né? Isso. Tem a ver com futebol. É um país do futebol, da cerveja, do Eu trabalhei no futebol. E aí, trabalhou, né? Trabalhei no futebol. Tem a ver com futebol, com esporte, né? Acho que as pessoas ainda não sabiam a importância, na verdade, que tem a terapia ocupacional. Né? E a partir do momento que você tem a questão da visão múltipla, do olhar criterioso para a qualidade de vida, a complexidade do ser humano hoje, não tem como você não trabalhar com todas as profissões que integram. Uma coisa também que é interessante, que a gente falou no início, é a questão da medicina, né, nesse cenário. Tem uma luta bem grande das duas profissões, da fisioterapia e da terapia ocupacional, pela autonomia. Então, o pessoal entender que são profissões independentes e autônomas, né, com suas práticas, para comporem com a medicina. Então, é um grande conjunto onde quem se beneficia nesse olhar multiprofissional é o paciente. Vocês são médicos? Não. Nós somos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. É a nossa formação justamente com a regulamentação. O médico não pode fazer o que nós fazemos e nós não podemos fazer o que o médico faz. Ou o médico pode ser o nosso braço direito também. Sim. Também. Literalmente, agora, porque o médico ele pode diagnosticar, ele pode receitar, ele pode operar e até tratar. Mas se não tem um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, tudo que ele está fazendo lá vira placebo. Não é que tudo vira placebo, mas eu digo, não existe uma continuação. A evolução do olhar... Existe um quadro, toma remédio, na realidade, toma cirurgia. E aí, depois disso, o que faz? Na realidade é assim, o médico, ele faz todo o procedimento daquilo que é a atribuição dele. Claro. O médico, ele dá o diagnóstico e o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ele faz a avaliação cinesiológica ou a avaliação fisioterapêutica. Então, quando nós fazemos isso, a gente determina o que nós vamos fazer naquele paciente de acordo com o diagnóstico que veio do médico. Por exemplo, eu tive um rompimento de ligamento no joelho. Silvia, seu caso é cirurgia. Fui para cirurgia. E aí, como é que eu volto a andar? Sai do hospital andando? Não, aí você volta para o médico vai fazer os encaminhamentos que ele entende necessário. Estabelece o diagnóstico clínico. Isso, o diagnóstico clínico. E o fisio TO. Encaminha para o fisioterapeuta, para o psicólogo também, se for o caso, o nutricionista, se for obeso, enfim, para a equipe multidisciplinar, para que aquela equipe trabalhe realmente naquela dificuldade ou naquela patologia que teve daquele diagnóstico que o médico passou. Então isso é importante, eu acho que é importante a gente colocar isso, deixar claro, porque eu acho que esse programa ele vai direto para o usuário, ele vai direto lá para a pessoa, para o cidadão que quer saber mais sobre aquilo que nós fazemos, né? Essa é uma área que tem nos planos de saúde? Sim. Está envolvido em todos com procedimentos específicos, porque é uma continuidade, né, de um caso clínico, de um pós-cirúrgico, enfim, que seja assim. Vocês são os braços ou as pernas do médico, não sei dizer, mas vocês são uma estrutura de um corpo ali que está ajudando. A partir do momento que a pessoa, que o médico, ele dá o diagnóstico clínico, nós avaliamos para dar o diagnóstico funcional. E aí esse complemento é o que leva a pessoa a evoluir
todo o potencial dela dentro daquele problema. Sim, Então, por exemplo, então você teve, uma ruptura do ligamento. Então, chegando, né, no fisioterapeuta, a avaliação que nós vamos fazer é, ok, como que está a amplitude de movimento desse joelho? Você está conseguindo fazer todo esse movimento? A força muscular, como que está essa força muscular? Está conseguindo andar, não está? Então, a gente vai fazer uma avaliação em cima do que vocês funcional, avaliam. Exatamente, para poder... E aí, cada caso é em cima da caso. dificuldade que ele Tem a ver com a em cima da idade, limitação. com o ocorrido, com sobrepeso, peso. Sim. Isso né? eu estou vendo. Tem Mas os na fatores parte da pessoais. terapia ocupacional, também está sempre andando lado a lado com o médico, sempre andando lado a lado com a fisioterapia. A saúde, ela evoluiu tanto, né? A saúde contemporânea, hoje você consegue salvar uma pessoa, né? O profissional consegue atuar para manter a vida de uma pessoa que há 5 anos atrás não conseguia, que há 3 anos atrás não conseguia. Mas manter a vida é uma das variáveis só. E aí, como que a pessoa se reconstrói a partir do ocorrido, do atual dela após ter a sua vida salva? Então, quais são seus projetos, qual é a sua ambição, quais as atividades que ela vai exercer a partir dali, como que ela vai retornar ao trabalho, em que condições, em que adaptações, né? Então, quais as adaptações vão ser feitas? E esse é um trabalho que demora quanto tempo? Varia de um caso. Aí eu fiz a pergunta difícil, eu fiz a pergunta que todo mundo quer saber, né? A resposta, porque você né? tem N diagnósticos que vão evoluir de diferentes formas e cada pessoa também tem a sua particularidade. Eu posso ter o mesmo problema que você, mas você vai demorar mais para reabilitar ou para se adequar a uma condição X de interesse seu. E aí você tem a evolução em acordo com essa motivação, com essa predisposição biológica ou social. E cada caso é um caso. Essa é a diferença e isso que é bonito na profissão. Quem recupera mais rápido? Olha a pergunta que eu já vou começar a encostar vocês na parede. Quem recupera mais rápido? Crianças ou adultos? Você está mais acostumado? Aí depende. Também não tem uma resposta assim. Não tem. Depende do tipo de patologia, do tipo de acometimento que essa criança tem ou adulto tem. Então, para cada diagnóstico existe aí um prognóstico, né? Então não tem como a gente analisar como advogado. Você chega ao advogado... Meu caso é esse. Eu vou ganhar essa ação? Não. Você vai ganhar, não sei. Mas Você ia fazer uma colocação agora? Eu até te cortei. Não, eu ia fazer uma colocação que acho que o Conrado falou legal. Para você ver que hoje nós temos um número de profissionais, de trabalhadores, de profissionais que trabalham no segmento hospitalar. Uma evolução importante que eu acho que nós tivemos, por exemplo, foi o fisioterapeuta na UTI, que é o profissional que está ali e ele salva a vida ali. Não é só o enfermeiro, mas sim, toda a equipe faz parte de trabalhar essa questão do paciente numa UTI. Antes nós não tínhamos esse Antes cenário, nós não tínhamos. Então, aqui, os especialistas aí, né, na área, né, que sabem dizer bem o que é essa questão essa divisão de águas aí o dia a dia da UTI, né? Então, eu penso desculpa a curiosidade, fazendo o quê? Numa UTI? UTI a pessoa tem que ficar lá quietinha, resguardada? Eles podem... eles fazem todos os procedimentos da especialidade, né? Nesse paciente que está lá em coma ou está com um acometimento, né? Que seja respiratório, enfim, tudo isso... o fisioterapeuta tem os procedimentos específicos para isso. Pode ser tanto respiratório quanto motor. Quanto motor também. Né? O fato de você se manter... O ser humano ele foi feito para se manter ativo, né? Nós parados, nós adoecemos. Então você pega uma condição vulnerável, onde a pessoa vai ficar acamada. Muito verdade isso, não parei pra ela ter o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional num contexto de vulnerabilidade, fragilidade, onde você profissional que vai atuar ali, vai mensurar o quanto ela pode se movimentar, o quanto ela pode assumir de autonomia naquele ambiente, sem alterar a clínica, mantendo ali. Esse é o grande benefício do profissional na UTI. E você tem a lei hoje, a RDC7, que ela obriga o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional no ambiente de unidade intensiva dos hospitais. E aí fica a dica, né? Você não tem profissionais suficientes capacitados para ingressar exatamente nisso agora. Porque se vocês ingressam... É porque a gente pensa, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, área hospitalar. Não. Primeiro que essa não é a única área que vocês atuam.
É muito mais plural do que a gente imagina. Muito mais amplo. E aí você me falando que tem na UTI. Gente, quantas pessoas estão agora nas UTIs de hospitais precisando desses tipos de cuidados que vão evoluir, ajudar numa evolução do quadro, numa resposta melhor do quadro. Foi o que você acabou de dizer. O ser humano não foi feito para ficar parado. Parado adoece. Agora, se você está numa condição imposta ali, por causa de uma cirurgia, de um AVC, de uma... Seja Agora, qual for, sabe uma coisa, não é assim, para continuar parado, você está deitado. Perfeito. Não Sim. parado. Sabe uma coisa importante? Eu acho que realmente, como a gente está falando para o usuário aqui, eu queria fazer aqui um depoimento, um depoimento bem rápido. Faça isso, por favor. Hoje nós temos no serviço público do Estado de São Paulo, no país inteiro, vou falar do país porque representa uma federação, no país inteiro, hoje nós temos um quadro de profissionais de Fisio-TO, né, Fisio-TO, no serviço público municipal, extremamente deficitário. E o usuário, isso eu vou deixar aqui para o usuário, para que ele se sensibilize disso, porque se ele vai marcar uma consulta hoje, ele, para poder passar pelo fisioterapeuta, demora 4 meses, ele já está com um problema que já vem ao longo do tempo, enfim, tudo isso. Então, eu vou dar um exemplo de uma cidade do interior do litoral de São Paulo, que eu vou sempre, né? Também é minha residência lá, chama Peruíbe. Peruíbe hoje... Delícia de cidade, aliás. Uma delícia. Peruíbe hoje tem 3 fisioterapeutas, desculpa aqui se eu estiver errado, mas se não tiver 3, deve ter 4 ou 5 fisioterapeutas. Menos de 10, que já é surpreendente. E 3 TOs, para atender uma população de 60 mil habitantes. Aí eu pergunto para você, será que ninguém tem problema ortopédico lá, vamos dizer, um problema na coluna, que todo mundo tem? Será que ninguém tem nessa cidade para ser atendido lá? E o cidadão, o usuário... A gente tá falando que é de cada 3 mil habitantes para um... Então, o usuário, só para concluir, o usuário, ele não entende muito bem isso, porque ele não tem o conhecimento eu vou lá no médico, o médico me dá para fazer lá 10 sessões, ou 20 sessões, ou essas coisas assim, e ele demora para... Então, nós temos que fazer o seguinte, o poder público, aqui eu já coloco, nós estamos dentro de uma casa de leis, o poder público tem que observar isso. Não é só o Conselho Regional que vai lá e fiscaliza, não. Nós fazemos a nossa obrigação. Acho que enquanto instituição, o Conselho Regional faz a sua obrigação. Agora, o que nós temos que ver, alertar é a população. A população tem que saber. Ela tem que saber que precisa de contratar mais Fisio e TO. Desculpa aqui. Posso fazer uma inserção. A OMS preconiza um profissional fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional para cada 1000. Então, em Peruíbe, teríamos que ter 60 contratados. Eu estou usando Peruíbe. Eu estou usando Peruíbe. Adriano, eu estou usando Peruíbe. Mas você... eu tenho certeza que, por exemplo, uma cidade como Campinas, São Paulo, por exemplo, São Paulo, na rede pública municipal, não deve ter mais que 200. Com certeza o número é abaixo. O número é abaixo. Número baixo. Proporcionalmente com a população, se você tem aqui 20 milhões de habitantes, isso está deficitário. Como é que nós vamos trabalhar? Muito importante. Como é que o usuário vai ter acesso a isso? Né? Se a equipe multidisciplinar, ela tem que funcionar. Ela tem que, ele vai no médico, o médico manda para fisioterapia, ele não é atendido, já bloqueou o tratamento dele. Né? Então, Silvia, eu acho assim, eu penso que aqui na Casa de Lei e lá no município tem que ser observado isso. Bom, já demos o primeiro passo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, lembrando que o dia 13 de outubro é um dia que já está institucionalizado no calendário oficial do país desde 2015. E agora está no do Estado de São Paulo também. O que é para a gente fazer nesse dia, gente? Do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional? Acender um bolo com velas, acender velas num bolo e cantar parabéns? Não. A questão é muito mais amplificada. A questão é falar dessa profissão. A questão é trazer os problemas dessa profissão. Não só os problemas, mas os acertos, tudo que ela está trazendo de benefício para a população e saber, por exemplo, de notícias como essas, que a gente tem 80 mil fisioterapeutas contra 5 mil terapeutas ocupacionais, que a gente tem uma carga horária que não está sendo justificada, eu nem estou falando se está justo ou não, mas se não está sendo justificada, com um piso salarial também que há de ser discutido, com uma carga horária que profissionais aqui, como esses 3 aqui, chegam a trabalhar 12 horas, 16 horas por dia. Mas isso é papo daqui depois do intervalo. Eu volto em instantes, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Agora é Lei, que hoje fala da Lei 16.850 de 2018, de autoria do deputado Davi Zaia, do PPS. Esta matéria coloca no calendário oficial aqui do estado de São Paulo o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Que dia é esse? 13 de outubro. Nosso papo acontece aqui com o Dr. Adriano Conrado Rodrigues, ele que é vice-presidente do CREFITO 3, é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui de São Paulo. Joyce Gouveia, que é fisioterapeuta aquática da ACD, agora eu vou colocar esse aquático aqui, que a gente já vai falar disso daí direitinho, e Edson Stephanie, que é presidente da Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Bom, deixei aqui um monte de perguntas em aberto, ou um monte de assuntos para serem debatidos antes da gente ir para o lado da profissão mesmo, de como está essa carga horária, como é que estão esses preços, como é que estão, enfim, tudo que acomete aí em volta dessa profissão. Deixa eu dar a palavra aqui para a Joyce, que agora eu te apresentei como fisioterapeuta aquática. Essa não é a sua profissão, mas é com que você está trabalhando hoje. Sim, é uma... Você é fisioterapeuta, hoje você está com essa... fisioterapeuta e é uma especialidade, né, fisioterapia uma aquática. Especialidade, não é que não é a sua profissão, perdão, sua especialidade, bem corrigido. Isso. E lá na ACD, isso, na ACD, na verdade, temos setores da fisioterapia. Então, nós temos a fisioterapia aquática, né, que nós trabalhamos na piscina, a fisioterapia adulto e a fisioterapia infantil. Como é que essa fisioterapia aquática aí, como é que ela se dá? Todo mundo nadando lá na piscina? Não. Não, né? Muita gente chega falando exatamente isso. Vou fazer a natação, tô na água. Água, né, é um ambiente lúdico, todo mundo gosta. Não sei se todo mundo, mas muitas pessoas gostam. E na verdade, assim, a água permite com que a gente trabalhe algumas coisas, alguns movimentos, que em solo são, às vezes, difíceis ou ainda não são possíveis, né? A força da gravidade influencia muito fora da água, isso. né? E na água... E nosso objetivo, então, é conseguir alcançar esses objetivos na piscina e depois transferir isso para o solo, né? Como é que é esse trabalho, por exemplo? O que pode ser trabalhado numa fisioterapia aquática? Que tipos de problemas, de quadros que a gente consegue trabalhar ali? Olha, hoje em dia nós temos, na ACD especificamente, nós trabalhamos com pacientes com alterações neurológicas, né? Tanto na piscina, tanto adulto quanto crianças, mas também podemos na área de fisioterapia esportiva, na área de traumato-ortopedia, saúde da mulher, muitas gestantes hoje em dia, tem um trabalho da fisioterapia com gestantes também que é muito legal. Condicionamento, nós conseguimos trabalhar na piscina, então é bem amplo. E o trabalho pode demorar de quanto tempo a quanto tempo? Quantas vezes tem que ser? Por exemplo, do seu trabalho lá na ACD, você tem qual é a sua rotina ali? Tá. Você entra na piscina às 7 da manhã, só sai às 7 da noite? Não, como é que é isso? Não, daí? Na verdade, tem uma questão, né, que é regulamentada já, que são 30 horas semanais que o fisioterapeuta já trabalha. Vamos entrar nisso daí. Então, na verdade, eu fico 6 horas por dia, 5 dias na semana, trabalhando sim na piscina. Tem os intervalos, tudo certo. Mas antes de chegar na piscina, já que a gente está falando aqui, eu vou falar um pouquinho da dinâmica da CD, como funciona. Então, o paciente chega, pegando o gancho na equipe multidisciplinar, o paciente, então, chega encaminhado, né, para a CD, ele é avaliado por todos os terapeutas, um terapeuta de cada setor, então, pelo terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, tem um assistente social também que está ali com a gente. Grande multidisciplinar. E aí, cada profissional vai avaliar o que nós podemos fazer para poder ajudar esse paciente, né? Então, aí chega na fisioterapia aquática, nós fazemos uma avaliação mais específica e aí, em cima disso, nós vamos trabalhar com esse paciente, reabilitar esse paciente. Pode ser fazendo uma ativação muscular específica, um manuseio específico para ligar alguma mobilidade, ele voltar uma função, trabalhar a marcha com ele, trabalhar o condicionamento para ele ter uma resistência maior ao andar. Então, é uma coisa bem ampla, assim, o trabalho. Parabéns e parabéns sempre aí pelo trabalho de todos vocês aí nessa instituição que uma das mais conhecidas aqui do Brasil e com referência aí para todos os profissionais de trabalho. Parabéns para você e para cada um dos que estão ali dentro ajudando a nossa população aí a ser melhor. Ao não ficar parado. Acho que é isso, não ficar parado, né? Movimento. Carga horária, Edson. Vamos lá. Bom. Primeira coisa, o sindicato é um só. É um só no dos estado. Dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. Exatamente. Tá certo as duas isso? categorias.
Tá certo. Tá certo isso? Tá certo. Não temos que discutir isso daí. Não, tá certo. Tá dando certo, tá tudo correndo tudo bem. então as duas Isso. profissões ali juntas. As duas juntas. Como é que é o ritmo dessas profissões? A Joyce já deixou aqui uma dica de 30 horas semanais. Certo. Como é que é esse trabalho aí? Tá certo, não tá? Precisa melhorar? Tá. É claro que precisa melhorar, Tá, né? sempre, Sempre que precisa, lógico. Mas assim, nós, em relação à questão da jornada de trabalho, isso é uma questão até um pouco histórica, né? Que a gente conversou isso, que vem lá desde 94, quando foi Do governo Itamar, instituída, né, do que ele presidente. sancionou a lei. Itamar Franco. Nós trabalhávamos, o movimento sindical trabalhava para que fosse 20 horas, para se adequar à categoria dos médicos, dos dentistas, que Daria- existe uma lei. 20 horas daria 4 horas. Que é a lei, se eu não me engano, Isso. 399 de 1961, se eu não me engano, que é a lei dos médicos e dentistas. Essa lei, ela prevê aí 20 horas semanais para médico e dentista e prevê até um piso salarial, que hoje seria 3 salários mínimos, que chega a 3 mil reais, né? Chega a Ok. quase 3, próximo de 3 mil reais. Bom, esse trabalho nosso foi árduo, só que um deputado do Rio de Janeiro, ele fez um projeto de lei, passou assim, meio que na surdina esse projeto, lá em Brasília, na transição Congresso, do Itamar né? Franco, né, saindo do governo para a governo. entrada do Fernando Henrique, e ele sancionou essa lei, contrariando um A pouco... lei de 30 horas semanais. Isso, de 30 horas semanais, contrariando o movimento sindical dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né? Bom, 30 horas... O que aconteceu? 30 horas. Bom, se a gente analisar do ponto de vista que 30 horas para nós não é bom, por quê? Porque o fisioterapeuta, para trabalhar em 2 períodos, ele vai ter que trabalhar 12 horas. E às vezes até mais. E vocês né? trabalham Às vezes em 2 até períodos. mais. Então trabalha comum muito. isso, né? Trabalha comum. muito. Vocês trabalham num lugar só, Aí não né? sobra tempo para especialização, para estudar, para poder melhorar Pra a sua descansar, condição de gente. qualificação profissional, não é verdade, Silvia? Aí o que aconteceu? Nós tivemos que nos adequar a isso. Só que, com o piso salarial que nós temos hoje, que é R$ 2.800 para físio e para TO, que já estamos fazendo um novo procedimento de negociação agora para esse ano, essa etapa aqui. Então, o que acontece? R$ 2.800, no quadro das profissões não médicos e dentistas, o piso salarial do fisioterapeuta é o maior piso salarial do estado de São Paulo. E do país, porque não tem piso salarial maior do que o nosso no país, né? Então, o que acontece? O piso, ele é piso. Ninguém pode ganhar menos do que isso. A partir dali. O que a gente preconiza, por exemplo, lá na ACD. Então, na ACD tem profissionais extremamente qualificados lá, com especialização, como é o caso da Joyce e o caso de outros, de praticamente todos. Então, o que fica nessa questão, né, na questão da relação de trabalho? Vai nivelar todo mundo? Não, vai nivelar todo mundo, não. Aí os próprios Pode. profissionais é que tem que valorizar a sua qualificação. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que chegar e falar assim, olha, eu tenho essa especialização, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por quê? Porque R$ 2.800 é negociado em relação ao hospital ou à clínica que menos pode pagar. Isso é a negociação. Não adianta eu vou lá com uma proposta de R$ 10 mil para o fisioterapeuta, terapeuta. Não vai passar. Não passa. E se a gente não aceita, às vezes, que nem o nosso piso, que é o maior de todos, se a gente não aceita, vai para a Justiça do Trabalho. Chega na Justiça, demora 5, 6 anos para julgar aquela Que não é isso convenção que a gente coletiva quer no final, a gente que quer não trabalhar. funciona, Sim. que não funciona. Não quer ficar E emperrado. hoje, com a reforma trabalhista também, acabou, né? Hoje, com a reforma trabalhista, teve 2 aspectos. Um aspecto que é importante da terceirização, né, que também prejudicou e precarizou o serviço. Não com a qualidade do serviço, mas com a rotatividade que a terceirização faz. Então, o profissional trabalha até 1 ano, quase 1 ano ali. Troca. Ele troca, porque com 1 ano ele já. Não precisa homologar no ministério, não precisa nada disso. Então, o interesse do terceiro é financeiro. O interesse do hospital é qualidade de serviço. Da população também. Da população também. Da população também. Então, por que a Esteja gente certo. fala, a gente foi contra a terceirização? Porque precariza o atendimento.
Você, por exemplo, você vai lá no Hospital Samaritano, por exemplo, você chega lá, você trata com o Edson Stephanie, fisioterapeuta lá. Ah, pronto. Daqui deu um certo, ano, não, tá daqui linda, um adorei, ano, já se ambientou comigo, sim, né, já tem toda evoluiu uma história, evoluiu o seu quadro e tal. Daqui um tempo, aí o terceiro lá, mais fala assim, ó, você não vai trabalhar mais no Samaritano, você vai trabalhar em outro lugar. E você chega lá e fala, cadê o Edson? Cadê o doutor Edson? O Edson que me atendia. Não está, agora é o doutor Adriano que vai te atender. Aí o doutor Adriano vai com outro começar do zero, tudo do zero, não do zero, mas... Não, vai com outros cuidados, vai com outros cuidados diferentes do Edson que você teve uma empatia, não só do quadro evolutivo. É super importante isso para a gente ficar do lado de cá, para o paciente, a gente ter essa empatia com o profissional, e dá certo. Aí, qual é o cuidado que nós, enquanto movimento sindical, enquanto entidade sindical, nós trabalhamos? É justamente isso, com que o usuário tenha um atendimento qualificado, o profissional não precise se matar para poder ganhar o dinheirinho dele, para poder se sustentar. A gente está falando que hoje, para um profissional ganhar R$5.000, ele tem que trabalhar de 12 a 18 horas. Aí nós na federação, Silvia, a gente entende que, não só para o fisioterapeuta não, mas para as outras categorias que também tem piso salarial baixo, eu não sei como é que é dos jornalistas lá, mas tem que trabalhar 16 horas por dia. Isso chama trabalho escravo contemporâneo. Isso se chama trabalho escravo contemporâneo. Não é admissível que nós, um profissional qualificado, numa classe social diferente, porque a gente tem uma posição social diferente até para poder se atualizar, para poder estudar, para poder... Sim, vocês são doutores. Não é? Então tudo isso... O movimento sindical, nós, enquanto entidade sindical... Até porque se vocês aplicam um exercício errado comigo, faz um movimento errado na fisioterapia, você pode prejudicar todo o processo. Não me interessa esse profissional que não está atualizado, que não está... Faz uma besteira numa UTI, pode matar. Orienta, não é? Né? O que a gente orienta, então, enquanto entidade sindical, para o profissional? Olha, entenda bem, piso salarial é piso mínimo, ninguém pode ganhar menos. Acima disso, você tem que reivindicar de acordo com a sua qualificação. De acordo porque com não o seu existe currículo, negociação claro. por especialidade. Claro. Cada um tem o seu valor enquanto prestador de serviço. Você vai prestar um serviço e fala, olha, eu por menos disso eu não vou trabalhar. Agora, Adriano, acontece a mesma coisa com o terapeuta ocupacional? Como é que está o quadro do mercado aí? Sim. Piso salarial mesmo, já entendi, a carga horária também é a mesma, mas 5 mil só. Do ponto de vista de gestão, né, quando você tem as duas categorias ali inseridas num cenário que é o mesmo, né, um contexto crítico igual ao Brasil, você tem a questão que Edson apontou muito bem, que é a organização do poder público, das políticas públicas em função de oferecer boas práticas à população. Como? Né, inserindo o profissional. Quando você tem na cidade de São Paulo uma fila de 400 mil pessoas para fisioterapia e para terapia ocupacional, alguma coisa está errada, muito né? Errada, essa balança está torta. E a questão do gestor, do político, de quem está governando, não entender que você ter os profissionais vai gerar uma economia de 40% numa conta rápida em cima da folha de gastos em saúde, educação, assistência social, porque esses profissionais vão trabalhar com prevenção também, não só com assistência, isso é muito positivo. Então o conselho ele vem atuando nos conselhos municipais para que os gestores entendam que é positivo ter o profissional no seu quadro num número suficiente para que se atenda às demandas daquela população específica. E discussões como essa, gente, como nesse programa aqui, numa Casa de Leis, na TV Alesp, para que os parlamentares possam ver, os seus assessores possam assistir também e multiplicar essa notícia e informação que talvez eles nem soubessem. Ou que soube e ficou numa outra gestão, de um outro deputado, que tivesse alguém com enfrentamento em cima disso daí. Essa discussão é latente e atual. Ela tem que ser moderna o tempo inteiro, porque os problemas estão aí, a gente vem se acidentando, vem tendo problemas de saúde. Vocês continuam ali a nos assessorar literalmente ali com a nossa evolução do quadro e a gente não pode, nós, da sociedade, largar mão ou abrir mão de vocês. Então é importante essa discussão aqui o tempo inteiro. Pode colocar. Os profissionais precisam entender também, né, gente, que a associação é muito positiva. Então aqui a gente tem 3 frentes. Você tem o sindicato que rege pela parte trabalhista.
Você tem uma especialista uma profissional que representa uma associação, né, que fala por uma associação e que é responsável pela capacitação dos profissionais. E você tem o conselho que fiscaliza as práticas profissionais para que a população tenha o melhor das duas profissões. Então, nós trabalhamos em conjunto. E essa discussão multidisciplinar aqui também é também ótima. Joyce, a gente está indo para os minutos finais, hein, gente, do programa. Eu preciso fazer algumas colocações aqui. Posso falar só da terapia ocupacional um pouquinho? Pode falar, por favor. Só para completar, aproveitar o gancho da colega. Faça isso. Na CD, por exemplo, nós temos o setor de terapia ocupacional adulto e infantil. E trabalho em complemento. Inclusive, numa determinada época, eu trabalhei na CD também, nós entrávamos na piscina para trabalhar em conjunto. Então, essa associação é muito interessante dos saberes, das práticas. Claro. Quem ganha com isso é o paciente, né? A pessoa que está passando pela intervenção. A terapia ocupacional ela abrange 7 áreas, então a gente tem saúde mental, contextos hospitalares, contextos educacionais, que é uma área nova, foi regulamentada agora, está para publicar. Temos a saúde da família, temos a acupuntura, que também é uma área de especialização da fisioterapia. Hoje você tem os terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas organizados quanto ao ensino presencial, né? Então, uma das bandeiras que a gente levanta pelo Conselho é o não ao EAD. A gente não consegue aprender Podemos a lidar ter com o isso, ser humano. não para todas as profissões. Sim. Não dá para trabalhar com vidas complicado. é um pouco mais, exige mais responsabilidade. EAD a gente ensina à distância, tá? É aquele que você pode fazer sem ser presencial, sem você estar ali num curso, numa faculdade, numa aula, enfim. E você tem a questão na terapia ocupacional, que é o desempenho ocupacional, que é o estudo do fazer humano. Então, dentro dessa dimensão, a gente trata desde a criança, que você colocou, eu achei muito legal, porque a criança ela tende a brincar, e pelo brincar o terapeuta ocupacional põe o olhar para desenvolvimento, para reabilitar. Você tem as demandas de saúde da mulher, de saúde do idoso, de saúde do homem. E o país está envelhecendo, como a gente bem colocou ali também nos bastidores, o país está envelhecendo. Esse olhar, como é que está esse olhar? O que me faz deixar uma pergunta agora para os três, nos minutinhos finais aqui. Qual o futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional? Para onde estaremos? Vou começar por você aqui. Para onde estamos caminhando? O futuro está ligado à tecnologia. Então, algumas profissões vão desaparecer, essa é uma tendência, e outras não. A fisioterapia e a terapia ocupacional, elas ficam porque a gente tem a questão desse olhar multivariável e não cartesiano. Saber lidar com essa criticidade toda de uma doença ou de um contexto. A pessoa não está isolada sozinha, quieta, esperando alguém estimular ela. Vive num contexto, não é um 2 mais 2 sociedade. igual a 4. Você pode ter uma vírgula, alguma coisa 2 ali mais 2 pode dar 5. que vai fazer toda a diferença, pode né, na evolução da pessoa. Então, esse olhar, o toque, a inteligência emocional, isso é característica dos nossos profissionais. E a população isso faz toda mais a diferença. velha também, né? A população idosa também. Vocês estão tecnologia assistiva, manter a pessoa ativa por mais tempo possível e produzindo, né? O que é mais legal, com objetivo, crescendo. Não precisa só estar doente. Não. Pode ser simplesmente. Sim, promoção. Joyce, qual o futuro aí da sua profissão, do fisioterapeuta aqui no Brasil? O futuro no mundo talvez esteja um pouco mais ampliado aí, talvez até melhor no nosso quadro, mas, enfim, qual é? Acho que justamente isso, conseguir pegar, né, o que a tecnologia tem para poder nos ajudar, então uma prótese mais moderna, uma órtese, alguma coisa específica, mas nunca deixar de olhar, na verdade, a pessoa, né? Enxergar isso, enxergar, né? O indivíduo, exatamente. A Silvia, a Joyce, o Adriano. Acho que isso às vezes falta, né? Uma coisa tá ficando tão distante, assim, a questão de se relacionar. Então, são profissões que é isso, exigem o toque, exigem o cuidado com o outro, e o futuro das nossas profissões vai continuar exatamente assim. Existe esse bate-papo real, que não é mecânico, que é do olhar, que é do tocar, é ver as expressões que a pessoa está fazendo e falando, aí, eu acho que eu estou acertando, eu acho que eu estou errando. Exatamente. Isso nunca a gente vai poder abrir mão, né? Não. E que não abramos mesmo, né? De forma alguma. Edson, para onde vamos, para onde prumamos? Vamos ganhar melhor, trabalhar menos. Certeza, o objetivo é esse. Não é trabalhar menos, trabalhar com qualidade. Com qualidade. Não é essa, ninguém está com preguiça aqui, né? Eu já vi você trabalhando 16 horas. Com valorização do nosso trabalho também, né? Isso é importante. Eu vou falar, assim, um destaque no nosso, principalmente na área de relação de trabalho, da área sindical. Eu penso que nós temos, no movimento sindical, nós temos uma questão muito traumática e muito difícil para continuar
né, por conta da reforma trabalhista, né? Hoje os sindicatos, não só o nosso, mas todos os sindicatos de profissão liberal da saúde, têm uma séria dificuldade de se manter financeiramente. Por quê? Porque acabou a contribuição, ninguém, claro, fala assim, tenho que pagar? Não, se eu não sou obrigado, eu não vou pagar. Nós estamos, o papel desse nós tipo estamos de muito preocupados, não é com essa relação. Eu acho que o profissional, eu peço aos profissionais que procurem o sindicato para saber melhor qual que é a função do sindicato. Nós temos o nosso site, que o site dá umas explicações, o site mostra aquilo que nós fazemos. Acho que o eixo principal da entidade sindical é fazer a convenção coletiva. Todo sindicato tem que fazer. É claro que por culpa dos maus, né, os bons vão pagar. Simplifica. Então nós, enquanto profissão liberal, nós vamos ter dificuldades, né, a representação sindical. Se os profissionais não se aproximarem do sindicato, virem ao sindicato e mostrar e falar, olha, nós queremos isso ou queremos aquilo. Nós, enquanto dirigente, nós fazemos todo o possível. Eu faço negociação há 30 anos. Então, há 30 anos que eu negocio com o sindicato patronal. Você tem um site? Eu até pedi para a Jennifer aí, ela é rápida nos dedos, né, Jennifer? Ela falou que é super rápida, estou vendo daqui. Site, qual é para a gente colocar aí no ar? Sinfito SP. Sinfito, S-I... SP. Sinfito SP, tudo junto. Sinfito SP. .org.br. sinfitosp.org.br. Daqui a pouquinho já aparece aqui no rodapé do vídeo. Procure a gente, se cadastra lá. É importante esse diálogo, essa abertura aí para saber. Não adianta só ficar reclamando sentado aqui, né? A participação do profissional, como eu disse, e já coloquei aqui também, a Joyce sabe disso, aqueles que são especialistas, reivindiquem melhores salários lá. Se precisar do sindicato para poder ir acompanhar a negociação, o sindicato vai acompanhar a negociação, seja lá em Mirante do Paranapanema, seja lá em Araçatuba, aonde for, nós, como dirigentes sindicais, a gente acompanha. E que assim como o exemplo de Peruíbe que você deu, que a gente possa ter mais profissionais, né, gente, assistindo a população ali. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que a participação do profissional nesse processo todo de evolução, não só... A evolução nossa foi muito boa, a evolução técnica, científica, isso foi imprescindível. Mas a nossa relação de trabalho, ela tem que ser evoluída também, tem que evoluir também. E depende muito do dia a dia do profissional lá no seu trabalho. Porque o que é coletivo, Silvia, nós fazemos. Então, o mínimo nós consignamos. E o mínimo nosso, maior piso salarial de todas as categorias das profissões de saúde. Maior piso salarial nosso, de fisioterapia e terapia ocupacional. Gente, agradeço a participação de cada um de vocês aqui. Parabéns pelos 50 anos dessa profissão. Parabéns por todo o empenho e pelo próprio trabalho de cada um de vocês aqui com a população do estado de São Paulo, por que não dizer da população do Brasil. Sejam sempre muito bem-vindos nessa Casa de Leis e aqui na TV Alesp, como eu digo sempre, portas abertas para a gente discutir esse e outros assuntos. E agora é lei. Dia 13 de outubro, está no calendário oficial do Estado de São Paulo, é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. O programa Agora é Lei fica por aqui. Super obrigada aí pela sua audiência e até nosso próximo encontro. Tchau, gente.